Olá, pessoal do 8º ano, tudo bem? Estamos começando aí mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Emanuela. Nessa aula de hoje, nós vamos estar aí exercitando um pouquinho dos conhecimentos adquiridos em aulas anteriores. Então, a gente vem aí há alguns dias estudando um pouquinho aí sobre volume e como calcular esse volume. Na nossa última aula, nós vimos que existe uma fórmula, específica quando a gente tem o volume de um paralelepípedo, que basta a gente estar multiplicando as 3 dimensões deste paralelepípedo para encontrar o seu valor. E hoje nós vamos estar aplicando esse conhecimento na resolução aí de algumas questões, certo? Então, pega seu material, faz aí suas anotações, para não ficar com nenhuma dúvida. Bom, a primeira questão do exercício de hoje, ela diz assim, determine a medida do volume de cada paralelepípedo retângulo. Então, o que foi que a gente viu na aula passada? Que para determinar o volume de um paralelepípedo, basta eu multiplicar as 3 medidas que ele possui, a altura, largura e comprimento. Então, é isso que a gente vai estar fazendo aqui nessa atividade. Então, quando a gente vem aqui calcular o volume na letra A, então o volume desse paralelepípedo, ele vai ser a multiplicação de 40 vezes 49 vezes 50. E aí a gente pode estar utilizando um pouquinho a calculadora para nos auxiliar nessa multiplicação. Então, 40 vezes 49 vezes 50, nós vamos encontrar aí um volume de 98.000. Aí, a unidade de medida, se o nosso cubo está em centímetros, então é centímetros cúbicos, porque quando se trata de volume, as unidades, elas são cúbicas, ok? O volume na letra B, da mesma forma, eu faço a multiplicação das suas 3 dimensões. Então, a gente vai fazer 40 vezes 45 vezes 57, ok? Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos ter que esse volume aqui vai ser igual a 102.600 centímetros cúbicos também. Centímetros porque as nossas dimensões de lado estão em centímetro, cubo porque se trata de volume. E aí a letra C da mesma forma, volume, e aí a gente multiplica as 3 dimensões, 40 vezes 43 vezes 47. Então, quando a gente faz aí 40 vezes 43 vezes 47, a gente vai encontrar um volume de 80.840, também centímetros cúbicos, ok? Bom, próxima questão, ela diz assim, a medida do comprimento de um paralelepípedo retângulo é o triplo da medida da sua largura e o dobro da sua altura. Sabendo que a medida do volume deste paralelepípedo é 36 centímetros cúbicos, determine em centímetros a medida de suas dimensões. Então, vamos lá. Imaginar aqui um paralelepípedo. Vou tentar aqui fazer um desenho legal, Então, vamos lá. Primeira coisa, o comprimento, nós temos aqui 3 medidas, Comprimento, largura e altura, ok? Eu vou chamar aqui a altura de x, certo? Então, minha altura é x. E aí, vamos descobrir a partir disso. Veja só. Não, gente, não vamos chamar minha altura, não. Nós vamos chamar a unidade que ele está utilizando para se basear as demais. Então, quando ele fala é o triplo da largura, então a gente vai chamar a largura de x. Então, veja só, o comprimento é o triplo da largura. Se eu chamo a largura de x,
o comprimento é 3x. E é o triplo da medida de sua largura. E o dobro da medida de sua altura. Então, 3x, né, é o comprimento. E aí, né, a questão também fala que o comprimento, ele vai ser aí o dobro da altura. Então, a gente pode aqui essa altura escrever assim, ó, o comprimento é igual a 2 vezes a altura. Só que a gente já determinou que o comprimento é 3x, né? Então, vou colocar aqui, ó, que 3x é igual a 2 vezes a altura. E aí, se a gente isolar a altura, nós vamos ter que a altura é igual a 3x dividido por 2. Pronto. Com essas três dimensões, ó, altura, comprimento e largura com uma única incógnita, a gente vai multiplicar elas três e igualar o volume, certo? Então, o volume, né, as três dimensões multiplicadas, então, nós vamos ter x vezes 3x vezes 3x sobre 2 igual a 36. E aí, a gente resolve essa equação, né? Quando a gente multiplica aqui x, x e x, nós temos x ao cubo, 3 vezes 3, 9. Então, fica 9x ao cubo sobre 2 igual a 36, né? E aí, fazendo meio pelos extremos, né? Aplicando aí ou resolvendo mesmo a equação, nós vamos ter que o volume vai ser igual a 9x ao cubo. Esse 2, ele vai multiplicar 36, então, vezes 36 vai dar aí, ó, 72. Aí, agora, eu vou dividir todo mundo por 9 para isolar x. Então, nós vamos ter que o volume vai ser igual a x ao cubo igual a 8. Então, agora, só passando aí, ó, esse x ao cubo, né? Passando ele como potência, então, raiz cúbica de 8, nós vamos ter que x, ele é igual a 2. Então, achando o valor de x, 2 centímetros, eu descubro a largura, o comprimento e a altura. Porque a largura é igual a x, então a largura é igual a 2. O comprimento é 3 vezes x, então o comprimento, 3 vezes 2, 6. E a altura é 3 vezes x dividido por 2. Então, 3 vezes 2, 6, que dividido por 2 dá 3. Ok? Bom, por hoje é só e até a próxima.